Boa tarde a todos. Obrigada pela presença nessa sessão do Cafezito com o IFMAPers, cuja temática de hoje é sobre a questão da desertificação no Brasil, isso em continuação à comemoração do Dia da Terra que ocorreu no último dia 22 de abril. Bom, meu nome é Régia Estevam, sou embaixadora regional da IFMAPers para o Brasil. E hoje eu vou coordenar, né, a palestra aqui no Cafezito, né? E para quem é novo aqui, o Cafezito com o IFMAPers é um espaço dedicado para conversas e produção de conteúdo de qualidade sobre conhecimento científico e de mapeamento colaborativo e humanitário. Bom, hoje, né, na mediação dessa palestra, eu terei a ajuda da estudante Ana Luísa Teixeira, do curso de Geografia da Universidade Federal de São João del Rei. E a Ana Teixeira ela é também líder do capítulo AIGEL dessa mesma universidade. O Jason, que é embaixador regional da IFMAPers para Costa Rica, ele vai me ajudar com as questões, né, as perguntas em espanhol, né, e alguma questão, alguma pergunta, pode perguntar em espanhol que ele responde, ok? Jason, quer falar? Rápidamente, solamente agradecerles de nuevo por su atención acá en este evento. Cualquier duda o consulta, sea actualmente o después, vamos a poder estar otorgando además los correos en un futuro para que tengan más amplitud en caso de que tengan dudas y demás. Así que no duden en escribirnos si necesitan alguna otra información. Listo. Muchas gracias, Regia. Sim. Bom, antes de começar a palestra, eu preciso dar alguns avisos importantes, né? E o primeiro deles é sobre o capítulo AIGEL da Universidade Federal de São João del Rei, que ele é coordenado pela professora Silvia Venturini, e os estudantes dessa universidade, eles são membros desse capítulo. O capítulo AIGEL criou recentemente o projeto na Task Manager, na plataforma da Hot. É um projeto muito interessante sobre mapeamento das áreas ribeirinhas da cidade de Tefé, no Amazonas. E o capítulo AIGEL está aceitando ajuda de membros de outros capítulos para as tarefas de mapeamento. Esse projeto ele tem o objetivo de mapear as localidades ribeirinhas do município de Tefé, a fim de fornecer informações consistentes e organizadas sobre sua distribuição espacial. Aqui na tela, eu compartilhei tela aqui, dá para, né, ver na plataforma da Hot, né? Quem quiser algumas informações, conhecer mais, eu vou colocar no chat também o link de acesso para esse projeto aqui, tá? Então, quem tiver interesse, vou colocar também o e-mail do capítulo, para quem tiver interesse em ajudar nas atividades de mapeamento, é só entrar em contato com o capítulo AIGEL. Para além disso, a palestra de hoje é sobre a questão da desertificação no Brasil, né? E o professor Eduardo de Lima, da Universidade Federal da Paraíba, é o nosso palestrante convidado, e ele vai compartilhar conosco um pouco de suas experiências com pesquisas sobre desertificação na região nordeste do Brasil. A apresentação dele tem uma duração mais ou menos entre 20 e 30 minutos, e depois iremos abrir espaço para perguntas e respostas. Então, por favor, envie suas perguntas pelo chat para que possamos depois respondê-las. Bom, terminando esses avisos, eu passo, então, a minha fala para a Ana Luísa Teixeira, que vai, né, fazer a apresentação, né, dar as boas-vindas para o professor Eduardo. Vai, Diana.
Boa tarde, boa noite a todos. Obrigada pela presença de cada um. Então, vou falar um pouco sobre a formação do professor Eduardo de Lima. O professor possui graduação em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Ele também é consultor ad hoc de 5 agências de fomento, revisor de 42 periódicos, professor titular da Universidade Federal da Paraíba e vice-coordenador do Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, NPDS, da UFPB. Tem experiência na área de geografia, atuando principalmente em temas relacionados a geoprocessamento, desertificação, sensoriamento remoto, ordenamento territorial, planejamento ambiental e indicadores. Professor Eduardo, fique à vontade, que a palavra é sua. Obrigado, Ana. Obrigado ao convite feito pela Régia, para participar do Cafecito. Acho que é o primeiro que eu participo, e já trazendo uma contribuição, espero ter a oportunidade de participar de muitos outros. Dizer que é um prazer estar aqui com todos que estão nos vendo nesse momento, além daqueles que ainda, porventura, possam entrar aqui na sala. Eu vou compartilhar, então, aqui minha tela, para a gente começar a conversar. O arquivo é um pouco grande, porque tem muitas imagens, então ele ficou um pouco grande. Tá abrindo. Bom, ok. Então, está compartilhada a tela. Então, veja bem, eu preparei alguma coisa para falar então com vocês sobre algumas abordagens sobre então desertificação no semiárido brasileiro, e mais especificamente, na realidade, no semiárido do estado da Paraíba, que é onde eu venho desenvolvendo as pesquisas, e a realidade que eu conheço melhor. A ideia de algumas abordagens é porque essa temática da desertificação ela pode ser estudada sob diversos aspectos, desde questão da identificação da suscetibilidade à desertificação, ao processo de desertificação, como estudar áreas já em processo avançado de desertificação, ou início do processo. Então, dependendo da perspectiva, então, são utilizadas diferentes abordagens. Por isso, o título aí, algumas abordagens. Bom, então, para começar, está passando, passou aqui. Bom, então, só para complementar a apresentação, mas então eu sou professor, sou geógrafo, professor na Universidade Federal da Paraíba, mais especificamente no Departamento de Geociências, departamento que, na verdade, oferece os cursos de graduação em bacharelado e licenciatura em Geografia, e sou vinculado também aos programas de pós-graduação em Geografia e em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos da Universidade Federal da Paraíba. Bom, vamos aqui. Então, para estudar a desertificação, a gente então precisa partir de algo que defina o que para poder a gente partir de algum referencial. Então, nessa perspectiva, a gente parte de uma definição que foi uma definição que foi, na verdade, cunhada, foi criada a partir da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, convenção essa que foi realizada em 1995. Foi a partir daí que então surgiu digamos assim, a proposição de como estudar a desertificação, o que é o fenômeno, e a partir daí também foi
foram surgindo, né, as diversas formas de como estudar esse processo que ocorre em várias partes do mundo, né? E, né, nessa definição, toma-se, então, como base os pressupostos, né, da Agenda 21, né, que, digamos, baliza, né, basicamente, todos os estudos, tudo que a gente vem fazendo no mundo em termos de relacionado ao meio ambiente, né? Então, o termo desertificação, ele representa, né, o texto aqui já mostra, o processo de degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Okay? Então, o processo de degradação que não ocorre nessas áreas, ele não é considerado processo de desertificação. Tá? E esse processo ele é resultante de vários fatores, entre eles, basicamente, as variações climáticas e as atividades humanas. Ou seja, o processo de desertificação ele pode ocorrer de forma natural, e pode ocorrer, e o que normalmente acontece, né, a partir das atividades humanas que intensificam esse processo. E existe, obviamente, um entrelaçamento, né, de diversos fatores que provocam esse tipo de degradação nessas zonas secas, resultante, né, dessas variações climáticas e das atividades humanas que vão atingir, né, os solos, recursos hídricos, vegetação, biodiversidade e, por consequência, a qualidade de vida da população, né? Tudo isso acaba levando a uma diminuição, né, da qualidade de vida da população, o que preocupa muito, né, todos aqueles que estudam esse fenômeno, que preocupa muito a comunidade internacional, a comunidade científica internacional. Tá? Bom, e para isso foram definidas assim algumas em nível mundial, né? Essa figura muito conhecida, vocês já devem ter visto, né? Em 1995, essa Carta Mundial das Áreas Susceptíveis à Desertificação. Então, veja, a perspectiva da susceptibilidade. Então, áreas onde pode ocorrer o processo, né? Não quer dizer que esteja ocorrendo. Por quê? Porque são as áreas exatamente com aquelas características, né? As zonas secas, áridas, semiáridas e subúmidas. E aqui, então, considerando, trazendo, né, para a realidade aqui brasileira, nós temos, então, obviamente aqui está a escala muito pequena, não traz muito detalhe, inclusive algumas imprecisões, né, em função dessa escala. Aqui no Nordeste brasileiro, nós temos, na realidade, esse processo, considerando que esse processo pode ocorrer basicamente na região Nordeste, ou seja, no semiárido brasileiro. E aí, dando um zoom, né, nós chegamos a exatamente essa figura aqui, né? São as áreas suscetíveis à desertificação no Brasil, né? Então, vocês percebam que o processo ele pode ocorrer, então, em grande parte da região Nordeste do Brasil e uma pequena parte da região Sudeste, que seria a porção norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, a degradação que ocorrer, então, nessas áreas é o que a gente poderia considerar como sendo, né, um fenômeno, processo de desertificação. Fora dessas áreas, tecnicamente, a gente, então, não considera que seja processo de desertificação. É um processo de degradação, né, que pode estar ocorrendo, né, mas não recebe o nome de processo de desertificação. Okay? Então, é isso, né? Essa realidade, isso aqui foi definido, foi adotado num documento, né, que foi elaborado em nível nacional, que é o programa, foi o programa, né, que abordou a questão começou a abordar a questão da desertificação no Brasil, né, o chamado PAN-Brasil, que foi desenvolvido, deixa eu ver aqui, só passar um minutinho aqui, que foi, então, construído, digamos assim, né, pelo Estado brasileiro. Oficialmente, ele adotou, né, assumiu essa coordenação dos estudos do processo de desertificação no Brasil, o que redundou também na elaboração, né, dos programas estaduais, né, de estudos sobre a desertificação,
dos diversos estados do Nordeste, né? Eu vou chegar lá daqui a pouco. Bom, relacionando a essas áreas susceptíveis, né, com as áreas, os núcleos de desertificação, a gente já consegue identificar aqui, certo? Fazer uma relação entre as áreas susceptíveis e os núcleos, né? Os núcleos são áreas já historicamente conhecidas, né, como em processo avançado de desertificação, que já vem sendo estudados, né, a longa data, né, por vários pesquisadores, que eles ocorrem, né, aqui no sul do estado do Piauí, no estado do Ceará, em parte aqui dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, e aqui também no estado de Pernambuco. Tá? Então, são os principais núcleos, que são áreas realmente onde o processo parece estar bem avançado, né? Então, são áreas muito específicas dentro, né, dessa grande área, que seriam as áreas suscetíveis de desertificação dentro do território brasileiro. Tá? Bom, então, a partir da definição do que é desertificação, né, como é que a gente pode estudar, então foram surgindo, né, ao longo do tempo, foram surgindo metodologias, né, procedimentos, começaram a ser desenvolvidos indicadores, né? Então, esse processo vem sendo estudado já de longa data por vários pesquisadores, né, não brasileiros, principalmente brasileiros, mas de outras partes do mundo. Mas, então, os estudos foram se desenvolvendo, né? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de alguns dados do processo que foram gerados por uma publicação, na verdade, um capítulo de uma publicação elaborado por esses autores, né, Say e Angelotti, de 2009, que foi onde eu encontrei alguns mapas, né, para ilustrar essa apresentação, né? Eu tentei encontrar os documentos, né, o programa estadual de estudos sobre desertificação de todos os estados, mas não encontrei, não estão disponíveis de todos eles, né? Basicamente, tem o da Paraíba, do qual eu participei, tem do Ceará, do Pernambuco, mas dos demais eu não encontrei, então eu busquei nessa publicação nos trazer alguns materiais gráficos, né, para a gente visualizar. Então, aqui é um exemplo de um dos estudos que mostram algumas áreas em processo de desertificação de cada estado do Nordeste brasileiro. E aqui, pela legenda, né, a gente consegue perceber, certo, que o que está em vermelho e nesse laranja aqui são as áreas mais problemáticas. Tá? E aí a gente são as áreas que são consideradas em severo ou acentuado estado de desertificação. Então, a gente começar a perceber como é que está a realidade de forma mais específica em cada estado do Nordeste brasileiro. Aqui o caso do Piauí, né, a gente vai perceber que boa parte aqui da porção oriental, aqui a leste do estado, nós vamos ter várias áreas que realmente trazem uma certa preocupação. Aqui no caso do estado do Ceará, também várias áreas também, né, certa problemática em relação ao processo de certificação. E aí no estado do Ceará, né, encontra praticamente todo o estado, né, áreas com problemas já relacionados ao processo de certificação. Aqui no caso do estado do Rio Grande do Norte também, diversas áreas, né, vermelho e laranja. No caso do estado da Paraíba também. E aqui no estado da Paraíba, eu já chamo a atenção de vocês que a área que eu venho trabalhando já há algum tempo diz respeito a essa área que eu estou aqui destacando, que é a bacia, a subbacia do Alto Paraíba. Tá? A bacia do Rio Paraíba, alguns chamam de Paraíba do Norte, né? Do Rio Paraíba, que nasce aqui, né,
próximo à divisa com o estado de Pernambuco, e vai deságua aqui, exatamente, né, na cidade de João Pessoa, no município de João Pessoa. Então, ele percorre, né, uma boa extensão, e, normalmente, a gente subdivide a Bacia do Paraíba em alto, médio e baixo. Tá? Então, a área que vem trabalhando há bastante tempo, né, é a do Alto Paraíba, que ela está praticamente toda dentro, então, do semiárido paraibano. Né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar, né, com mais detalhe essa área. Então, essa é a realidade do estado da Paraíba, né? Então, diversas áreas realmente problemáticas, com a problemática da desertificação. O estado de Pernambuco não é diferente, né? Então, muitas áreas, né, com essa problemática, enfrentando essa problemática. O estado de Alagoas também, embora seja um estado pequeno, assim como o Sergipe, né, que tem uma área menor dentro do semiárido, mas mesmo assim, né, apresentam áreas em processo, né, processo de degradação aqui, né, que o estado de Sergipe é o menor estado da região, mas mesmo assim tem áreas, né, enfrentando essa problemática. E o estado da Bahia, e também é um estado bem maior, mas mesmo assim apresenta assim, né, diversas áreas com essa problemática. Tá? Bom, então, né, como eu já havia falado, para estudar, né, para se debruçar sobre essa problemática da desertificação aqui no Brasil, né, foi criado esse Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, né, chamado PAN Brasil, que ele foi concebido nos anos 2003, 2004, e visava, na realidade, atender um compromisso então assumido pelo governo brasileiro quando ele ratificou a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Então, isso foi um compromisso assumido pelo governo brasileiro de então, enfrentar essa problemática no território brasileiro. Então, compromisso do governo, então, com o processo, esse compromisso envolvia, né, o processo de transformação da sociedade, centrado, então, na busca da erradicação da pobreza e da desigualdade, e tendo como paradigma a ética do desenvolvimento sustentável. Então, a partir daí, então, surgiram, foi desenvolvido o PAN Brasil, e no bojo do PAN Brasil foram desenvolvidos, na realidade, implementados os programas de ação estadual de combate, né? Que eu já adiantado, né? Então, cada estado então desenvolveu o seu programa, e a partir dele surgiram, né, vários documentos avaliando, né, estudando, identificando, né, fazendo uma radiografia da situação da desertificação em cada um deles. E aí eu trago daqui a pouco para vocês o caso do estado da Paraíba, mais especificamente, do programa do qual eu participei, e onde nós geramos vários dados que eu vou apresentar daqui a pouco. Bom, então, com base nesse programa, né, migracional, constatou-se, de uma forma geral, né, que a problemática ocorre, né, basicamente, considerando uma uniforme e inadequada distribuição fundiária, né, na verdade, ele ocorre associado, né, a todos esses aspectos aqui que vão ser mencionados. Ocorre em função de uma expansão urbana desordenada, em função, né, da destruição da cobertura vegetal, do manejo inadequado de recursos florestais, não só da destruição, mas também não só da retirada indiscriminada, né, mas o manejo inadequado também leva a essa problemática. Isso também em função do uso de práticas agrícolas e pecuárias inapropriadas e, obviamente, os efeitos socioeconômicos da variabilidade climática, né? Considerando que, né, nós estamos considerando aqui áreas, né, basicamente semiáridas e subúmidas, né? No caso brasileiro, a gente não tem áreas exatamente áridas, né? A gente, dentro daquele conceito de desertificação, né, que o processo ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas,
No caso do Brasil, né, o fenômeno ocorre, então, em áreas de clima semiárido e subúmido, né? Então, boa parte, né, do Nordeste brasileiro, né, está sob um regime, né, um clima semiárido, que tem suas características próprias, com uma grande variabilidade climática, né, com vários aspectos, né, que fazem com que a dinâmica dessa característica climática favoreça o surgimento do processo de desertificação. Tá? Então, são vários fatores que, juntos, né, levam à possibilidade de ocorrência do processo. E aí a gente percebe nitidamente aqui que são fatores, a grande maioria deles são fatores relacionados às atividades humanas, né? Como eu falei anteriormente, né, o processo ele pode ocorrer de forma natural, acontece ao longo, né, da história da Terra, tá? Isso ocorreu em vários lugares, né, variações climáticas, né, em longos períodos, então pode ocorrer de forma natural, mas, na realidade, né, o principal fator, né, atualmente que leva a esse processo são as atividades humanas, né? Vejam que a maioria, né, se constata são realmente atividades relacionadas com a dinâmica social, né, que ocorre, ou como o homem ocupa a área, como ele lida com a área, como ele, né, trabalha e como ele, então, explora, na verdade, né, os recursos existentes nessas áreas. Bom, e aí nós temos, no bojo do Programa Estadual de Combate à Desertificação, temos alguns resultados relacionados relativos à Paraíba, e, posteriormente, eu vou mostrar para vocês alguns resultados, né, que foram gerados, mais especificamente no Caribe paraibano, adotando diferentes abordagens. Como eu falei para vocês, né? Pode estudar esse fenômeno de diferentes perspectivas, e é isso que acontece aqui nos estudos que eu vou mostrar para vocês. Então, alguns resultados em relação ao estado da Paraíba, um deles relacionado com especificamente o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, que, então, mostram... esse mapa é um mapa de síntese, né? Ele não está numa qualidade muito boa, porque foi trazido de um PDF, né? Mas é um mapa de síntese que mostra as áreas em risco de desertificação, como vocês podem ver aqui na legenda, né? E aqui a gente, então, encontra um quadro relativamente preocupante, né? Considerando que a cor vermelha exatamente indica as áreas com nível alto de risco de desertificação. Então, boa parte do estado, né? Por quê? Porque boa parte do estado está dentro né? Tem clima semiárido, né? Então, boa parte dele se encontra, né, no nível alto de risco de desertificação. E, trazendo mais aqui para a bacia do Alto Paraíba, né, onde nós realmente temos vários estudos, nós vamos perceber que aqui realmente também temos, né, diversas áreas que nos trazem uma certa preocupação, certo? São basicamente a porção leste, a bacia do Alto Paraíba, leste e sudeste, né? Leste e sudeste, onde nós encontramos aí alguns problemas já mais na frente, vocês vão poder visualizar através de fotos de partes dessa área. Tá? Então, esse aqui foi a síntese do que foi gerada no programa estadual, e que nos traz aqui alguns dados, né? Então, em nível alto, né, um alto percentual de risco de desertificação, nós vamos encontrar, na verdade, boa parte da mesorregião da Borborema, que é exatamente, tá, essa região aqui, né, mais central do estado, né, onde a gente encontra aqui o Planalto da Borborema, e aqui nós vamos ter a região do litoral, né, da Borborema, e a basicamente, né, do sertão, mas aqui na
Borborema, onde a gente vai ter, né, os maiores problemas relacionados, né? A gente vai ter o maior percentual, né, do risco alto de desertificação. Nas demais regiões também encontramos, né, alto risco, né, da mata, obviamente. Aqui entrou, embora a região da mata, né, ela praticamente não está, né, não tem o clima semiárido, mas como a gente então considerou na elaboração desse produto, né, um dado que não seguiu exatamente a divisão administrativa, então acabou aparecendo aqui um percentual, né? Mas o que a gente pode destacar é que são nessas três mesorregiões, né, o Agreste, que seria uma região, né, de transição, né, entre semiárido e do litoral, a Borborema, né, que é essa parte central do estado, e o Sertão, onde nós vamos encontrar realmente os maiores problemas relacionados ao processo de desertificação, né? E nessas áreas com nível alto, né, de desertificação, eu vou destacar essas áreas, não vou mencionar as demais para também não ficar muito longo, né? Nós, então, adotamos aqui alguns critérios, né, que puderam ser observados, né, quanto o que levou a gente a considerar que, nessa área aqui, existe um nível alto, né, de risco de desertificação. Né? O que levou a isso? Porque nessas áreas há uma ausência de cobertura vegetal, né, relacionada com degradação grave, muito grave, ou mesmo a existência de desertificação. Então, aqui nós vamos ter a densidade média, a baixa de vegetação, predominantemente arbustiva, né, ou ainda muito rala, com poucas espécies arbustivas, maior ocorrência de cactáceas, né, raquitismo, ou ainda inexistência de vegetação, né, apenas associada à presença de algumas cactáceas, e mesmo assim a vegetação que ocorre, muitas vezes, né, com um raquitismo. Né. Em relação ao uso da terra, né, a existência de uma pecuária semi-extensiva, agricultura de alto consumo e pequena irrigação, ou mesmo áreas abandonadas em função exatamente dessas dificuldades da prática agrícola, né, nessas áreas. Em relação à erosão, né, a ocorrência de erosão laminar em sulcos, né, ou locais com erosão muito intensa, solos salinizados, né, ou, nesse caso, a existência de pouca vegetação, né, muitas vezes se desenvolvendo em substrato rochoso. Em relação à matéria orgânica, reduzida a ausente, e em relação à densidade populacional, baixa ou muito baixa, né, quase nula, exatamente, né, a densidade em função exatamente da problemática. Né? Então, a gente poderia pensar, sim, mas existe pouca gente, então, né, a pressão é pequena, né? Mas, na realidade, a densidade acaba sendo menor, já decorrente do processo de desertificação que possa estar ocorrendo, dificultando a ocupação dessas áreas. Tá? Então, essa é a realidade. Tá? Então, em relação ao programa estadual, né, essa é uma grande síntese, né? Então, a gente já consegue perceber, né, que existem várias áreas, né, com problemas. Agora, eu quero chamar a atenção, né, de um aspecto que assim, a abordagem que nós adotamos, né, quando a gente estuda o processo de desertificação. A gente não pode afirmar, né, que a área está desertificada, considerando que a gente adote como um dado, né, apenas por exemplo, uma imagem de satélite, né, com a informação da cobertura vegetal. Basicamente foi o caso que nós fizemos ali, em função da metodologia que foi adotada. Né? Então, para a gente afirmar categoricamente a existência do processo de desertificação, é preciso um estudo, né, que leve em consideração uma análise multitemporal, ou seja, analisar de forma recorrente, né, a situação de uma determinada área ao longo do tempo, em diferentes períodos, né, de tempo, né, período chuvoso, período seco, então,
né, para que a gente possa realmente afirmar que a área está no processo de certificação. Ali, né, foi uma radiografia, né, de um determinado momento, que nos leva nos chama a atenção, certo? Não quer dizer que realmente esteja, mas são áreas que a gente considerou ali áreas suscetíveis, né? Em função daquele dado que nós adotamos naquele momento. Bom, aí desenvolvemos outros estudos, basicamente utilizando a metodologia do Cranberth, em relação à Paraíba, né? Em seguida a gente então uns estudos mais especificamente do Alto Paraíba. Então, utilizando essa metodologia Transverse, que é uma metodologia, né, que possibilita aqui, né, o uso de fontes de dados globais, né, para avaliar e monitorar a degradação de terras em múltipla escala, está relacionado a um projeto, né, de monitoramento da degradação da terra, é uma parceria entre a Conservation International, a Universidade de Londres e a NASA, financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, e que permite que a gente, então, possa, faça uso, né, de dados disponíveis no Google Earth Engine, né, para calcular, então, indicadores relacionados à produtividade da terra, cobertura da terra e carbono orgânico do solo. Tá? Então, utilizando essa metodologia, nós, então, geramos, né, um produto cartográfico relacionado à produtividade da terra, a cobertura da terra e o carbono orgânico, e chegamos, né, a alguns resultados. Tá? Isso em relação a ainda todo o estado da Paraíba. Né? Então, produtividade da terra, nós vamos ter aqui uma situação relacionada, por exemplo, ao aumento, né? Quer dizer, como é uma metodologia que envolve, né, uma série de dados, veja, aqui não é um dado específico de uma determinada data, tá? É de um período no tempo, envolve aí uns 10, 15 anos, se não me engano, né? Então, é o comportamento, né, dessa área ao longo de um período de tempo. Então, é uma análise um pouco mais apurada, né, que nos permite, né, avançar um pouco mais na análise dessa área. Então, aqui, com base nesses dados, a gente então identifica um aumento, né, na produtividade, uma estabilidade, um decréscimo, né, e aí, com isso, a gente começa a identificar possíveis problemas que podem estar ocorrendo em função, né, das condições da cobertura vegetal e das condições da terra ali que vai estar disponível para o uso, né? Porque, de uma forma geral, a desertificação ela ocorre pela perda, né, exatamente da capacidade de suporte da terra. Então, se ao longo do tempo a gente percebe, né, que a determinada área ela perde a capacidade de dar o suporte para o seu uso ou para a regeneração da cobertura vegetal, ali, então, muito provavelmente está ocorrendo um processo de certificação. Então, ela perdeu a sua capacidade de suporte. Né? Aqui é um outro produto, né, seria a degradação da cobertura da terra e relacionado ao carbono orgânico. Né? Então, a síntese desses três produtos então, nos mostra essa realidade aqui, né? Onde a gente, então, vai identificar algumas áreas que estão em processo de degradação. Certo? A gente percebe... aqui, no caso, né, como eu já mencionei para vocês, é a região mais úmida do estado, né, a região litorânea. Há um processo de degradação, né, mas o processo de degradação que ocorre nas áreas, né, que não sejam semiáridas ou subúmidas não é considerado desertificação, né? Então, a gente consideraria em processo, caso, né, esteja realmente havendo processo de desertificação, só o que a degradação que está ocorrendo, então, nas áreas subúmidas e semiáridas. Tá? Então, trazendo para cá, né, aqui tem várias áreas ao longo do estado que estão realmente em processo de degradação que podem estar realmente provocando ou permitindo que esteja ocorrendo ali o processo de desertificação.
Bom, aí aqui nós temos algumas experiências, né, mas na subbacia, certo? Então, partimos ali, né, da região Nordeste, da do mundo, né, aquele mapa geral, caso do Brasil, semiárido, região Nordeste, Paraíba, e agora chegamos aqui à subbacia, onde nós temos vários dados. Então, a subbacia é essa aqui, né, esse tom de verde aqui. Então, a bacia do Paraíba ela é composta, né, pelo alto, aqui, o médio e o baixo, certo? Então, essas três áreas aqui formam a bacia do Paraíba. Okay? E aqui a nossa área nós estamos estudando mais atentamente é essa área do Alto Paraíba. Então, nessa área do Alto Paraíba, nós, então, dos estudos que nós fizemos foi utilizando um outro, na verdade, a metodologia da Estação Experimental de Zonas Áridas da Universidade de Almeria, na Espanha. Metodologia essa utilizada, né, pelo grupo de Desertificação e Geoecologia. Né? Então, é uma metodologia desenvolvida no quadro do projeto, né, integrado The Survey, da Comunidade Europeia, né, onde, nesse projeto, né, são utilizados métodos avançados de sensoriamento remoto para avaliação da degradação do solo, acoplando a produtividade da vegetação e o clima para o estudo em terras secas. A metodologia pressupõe, então, um acompanhamento das condições do solo, com base, né, na quantidade de biomassa produzida por unidade de precipitação. E é feita a aplicação de técnicas, né, estatísticas para séries temporais, né, de estimador de densidade de vegetação, derivado, então, de imagens de satélite e de campos climáticos correspondentes, baseados no que eles chamam de dois componentes, no componente de avaliação e de monitoramento. Então, também é um estudo feito, né, na perspectiva multitemporal. Então, os dados, né, são gerados, né, pela componente de avaliação, o outro pela componente de monitoramento. Na primeira, considera-se, então, a redução da biomassa, né, da planta e da produtividade primária líquida, exatamente para tentar identificar, né, se há realmente essa redução ao longo do tempo, e abaixo daquelas, né, das terras não degradadas sob condições ambientais equivalentes, isso é proporcional a, se identificado isso, né, ela é proporcional à degradação sofrida. Então, ambos, né, a biomassa e a produtividade primária líquida, eles são estimados a partir de dados orbitais, né, imagens de satélites de um determinado produto específico, né, que a gente utiliza. E a componente de monitoramento é feita uma comparação da intensidade relativa, né, de tempo e aridez para uma mudança na fração da vegetação verde, onde, para isso, se utiliza as imagens de Spot Vegetation e as imagens do NOAA AVHRE. Então, a combinação desses dois componentes permite, então, que a gente consiga gerar um produto, nesse caso aqui, para o Alto Paraíba, né, foi esse produto que nós geramos. Né? E aqui a gente, então, identifica, né, as áreas em relação à resposta, né, positiva, por exemplo, à questão do tempo, certo? Se ao longo do tempo, né, houve uma resposta positiva, se essa resposta se deu ao longo do tempo ou em relação à questão da menor, né, disponibilidade de água, ou seja, a aridez, certo? E aí a gente vai identificar, né, onde, por exemplo, aqui as áreas em vermelho, né, elas são as áreas que responderam de forma negativa à aridez. Tá? Então, são áreas onde nós temos algum problema aí relacionado com a aridez, né, a regime climático, né, nessa área. Tá? Isso é um resultado, então, obtido, né, com essa metodologia, que mostra alguns problemas. Não são, vocês podem perceber que as áreas, por exemplo, com resposta negativa à aridez não são exatamente as mesmas que a gente identifica com outras metodologias. Né? Algumas delas coincidem, outras não, né? Mas isso se dá em função da diferença de metodologia utilizada. O fato é que a gente identifica o problema, né?
relacionado à aridez, segundo essa metodologia. Uma outra metodologia que nós utilizamos para essa área é a do SIG Monitor. Na verdade, é um programa que foi desenvolvido basicamente aqui para a América do Sul, com a proposição do uso de um conjunto de indicadores, né, que, nesse caso aqui, envolve... As metodologias anteriores, elas utilizaram, basicamente, dados do meio físico, né, a cobertura vegetal, né, a dinâmica, a cobertura, o clima e tal. Nesse caso aqui, é uma metodologia que envolve dados do meio físico, mas também dados relacionados à população. E é uma metodologia que procura identificar áreas que podem estar presentes no problema, com uma quantidade de dados maior, uma abordagem diferente das anteriores, né? Nesse caso aqui, para o conjunto de indicadores propostos pelo SIG Monitor, aqueles que foram mais adequados para a área, nossa área de estudo aqui, foram esse conjunto aqui de 14 indicadores, né? Então, relacionado a fatores abióticos, fatores biofísicos e fatores sociais e econômicos, né? Isso, envolvendo clima, água, solo, flora e fauna, uso da terra e população. Então, foram gerados dados para cada um desses indicadores, né? Índice de aridez, disponibilidade de água, tanto superficial como subterrânea, erosão, porcentagem de solo desnudo, porcentagem de cobertura vegetal, carga animal, muito importante, consumo de lenha, consumo de carvão, tá? Então, vários dados que, então, reunidos, esses dados foram agrupados, alguns deles por municípios, tá? Que são os municípios na área do Alto Paraíba, ou por setor censitário, tá? Então, quando foi possível, a gente detalhou um pouco mais os dados por setor censitário, rural e urbano, quando era possível, né? E utilizamos uma metodologia aqui é o exemplo, né, de um dado por setor censitário, a disponibilidade superficial, e um dado por município, a porcentagem de terras degradadas, né? Então, para agrupar esses dados, né, utilizamos uma análise multivariada, né, dados, análise de correspondência, e chegamos a esse resultado, né? Então, aqui nós temos desde as áreas menos problemáticas, né, são as áreas aqui identificadas como amarelo claro, as áreas mais problemáticas, né, que envolvem esses municípios aqui na porção central, né, da subbacia. E isso, eu vou só destacar aqui, porque o tempo já vai correndo, né? Então, na área mais problemática, que a gente identificou como zona 3, né, é a zona que apresenta o maior grau de desertificação, possivelmente, né, se estiver ocorrendo o processo, né, onde está havendo maior grau na subbacia, devido às condições desfavoráveis do meio físico e também de alguns aspectos socioeconômicos, né? Em relação ao meio físico, nessa zona, o grau de erosão é maior e a porcentagem de cobertura vegetal é menor, né? Em relação aos outros aspectos, o nível de ocorrência é de médio a alto, né, envolvendo aí os aspectos socioeconômicos, né? Então, é outra abordagem que mostra realmente que existem áreas aí com essa problemática na subbacia. E, para finalizar, né, nós temos o resultado aqui de uma tese de doutorado que eu orientei, do Jancerlan Gomes Rocha, que defendeu no ano passado, em julho do ano passado, e que tem como título aqui, Desenvolvimento do modelo teórico-conceitual de apoio à decisão espacial, a modelagem dinâmica para a definição de áreas prioritárias para recomposição, conservação e uso sustentável em ambiente de caatinga. Ele tinha, na realidade, vários objetivos, tá? Mas eu vou destacar aqui um deles, que era exatamente identificar, a partir de uma investigação mais detalhada com a coleta de material em vários pontos amostrais na subbacia, como é que estava a situação da cobertura vegetal. E aí, quero mostrar para vocês, né? Então, ele utilizou, aqui são os pontos vermelhos, são pontos amostrais, onde foram feitas coletas, né, de vegetação,
para identificar as espécies, a densidade de cobertura, né? Vários aspectos. Tá? Então, é uma boa amostragem que foi utilizada. E, a partir daí, em relação à vegetação, ele fez uma categorização, né, de classificar a caatinga em 4 níveis, né? Ele chamou T1, T2, T3 e T4. Né? A situação da caatinga T1 é a mais, digamos assim, degradada, né? Considerou aqui a caatinga arbustiva aberta baixa. Né? Ok, Regis, deixa eu passar aqui rapidamente só para... Eu vou mostrar aqui algumas imagens só para a gente... Então, na caatinga arbustiva aberta baixa, nós temos essa realidade aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Né? Então, vários pontos em que a gente identifica essa realidade aqui que a gente está visualizando, né? Ela é uma realidade que ela está se prolongando ao longo do tempo. Né? Isso aqui ela não ocorre em um determinado momento do ano, por exemplo. Né? Ela está nessa situação, né, já há algum tempo. Então, isso mostra que, se isso está, né, se prolongando ao longo do tempo, isso mostra que essas áreas, elas, muito provavelmente, estão, né, em um determinado estágio, em um determinado nível, né, da desertificação. Aqui são 2 imagens aéreas verticais, né, feitas com drone, a gente observa. Então, imagine essa área aqui já há um bom tempo nessa situação, ou seja, ela não consegue a vegetação não consegue se recompor. Ou seja, a terra não está sendo mais suporte para a recomposição da vegetação, muito menos para uso, né, para agricultura e tal. Então, realmente, é uma área que, né, é bem problemática, que é exatamente, né, relacionada aqui. Ele identificou, essas áreas estão aqui, entre os municípios de Camalaú, Congo, Caraúbas e Cochichola, né, onde a gente encontra essas áreas mais problemáticas. Né? E isso vai ocorrer em vários outros pontos. Né? Aqui, só rapidamente, a situação um exemplo de uma caatinga, né, um pouco mais, menos degradada, né? Arbustiva arbórea aberta, arbustiva arbórea fechada, e a menos degradada, a arbórea fechada. Né? Então, uma situação bem diferente daquela, né, que nós vimos anteriormente. Bom, então, de forma geral, era isso. Agradeço pela atenção e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo, por compartilhar os seus conhecimentos conosco, né? E, nossa, foi uma excelente palestra, né? Aprendemos muito, tá? E agora a gente abre para perguntas, e eu já começo com uma pergunta bem rapidinho, que é uma curiosidade que eu tenho em relação da desertificação no Nordeste. A gente sabe que no semiárido costuma ter um período muito longo de seca, e eu tenho uma curiosidade, quando vem a chuva, aquele tipo de chuva que chove tudo de uma vez, o que era para chover em um ano, ou a chuva é mais fraca? Não, aí normalmente um dos problemas, né, que nós temos no semiárido é exatamente esse, né, que depois de um longo período de estiagem, que gira em torno de 8, 9 meses, as chuvas que chegam, elas normalmente são torrenciais. Né? Então, por exemplo, a gente tem nos meses de maior precipitação, né, que choveria aí, sei lá, 200 milímetros, né? Essa quantidade de chuva, às vezes, ela cai em poucos dias. Então, ela é muito concentrada no tempo. Né? Isso gera o problema relacionado com a erosão. Né? Então, após um longo período de estiagem, a caatinga está sem a folhagem, né? Então, o solo está descoberto. Então, chega a chuva com grande intensidade, né? O que vai provocar exatamente o desgaste do solo ou seja, a erosividade da chuva, ela acaba provocando problemas, né? E aí diversos tipos de, né? Principalmente erosão laminar, mas principalmente porque a erosão linear, devido à pouca espessura do solo, ela não é tão perceptível, né? Ela não vai ocorrer porque a rocha ela está muito próxima à superfície, certo? Então, a gente não percebe muito, não ocorre muita erosão linear. Né? Mas a erosão laminar,
ela vai ocorrer assim, com grande intensidade. É um tipo de erosão que a gente não percebe, né? Visualmente a gente não percebe, mas ela vai ocorrer e é um momento em que há o carreamento de grande quantidade de solo, e isso vai desgastando e vai exatamente, né, provocando, não permitindo que, né, a vegetação ela se estabeleça, né, de forma a regenerar, né, ou a recompor muitas áreas. Né? Então, aí o problema da erosão é recorrente. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Igualmente, si hay una persona aquí que habla español, estamos a la espera de cualquier pregunta, no hay ningún problema. Sim. No hay Nenhuma, barrera lingüística. nenhuma pergunta hasta ahora, não? Por ahora igual, don Eduardo, muchas gracias por su presentación. Yo estuve revisando un poco la metodología de Trends. Entonces voy a postear un poco la base principal de la página, digamos, de la metodología. Lo puse en el chat. Muy interesante, muy interesante. Muy fácil también y de libre acceso. Ya me registré. Muy fácil. Sí, sí, muy, sí. muy Muy interesante. fácil. Muy interesante. La verdad que sí. Muchas gracias porque de verdad se logra ver que como geógrafo, que yo soy geógrafo igual, puedo comprender perfectamente esas cuestiones de los mapas y muy curioso ver cómo se está evolucionando y cómo son zonas muy puntuales, muy específicas. Sim, depende muito de cada área, né, de tudo, da sítio que vai investigar e vai encontrar outras realidades. Mas é interessante tentar, né, aplicar a metodologia em outros sítios para Totalmente testar. de acuerdo. Totalmente. Para usted, solo una consulta. ¿Usted considera que la evolución de ese paisaje en un futuro va a ser mejor o piensa que va a tender a empeorar un poco? Creio que vai empeorar, porque a intensidade de uso, né, o número de pessoas que estão utilizando dessas áreas só aumenta e áreas, né, indevidamente utilizadas vai provocar vai piorar essas problemáticas e a tendência é de que tenhamos, né, mais áreas com problemática de desertificação. Infelizmente. Sí, sí. Y con cuestión de la pandemia y demás, solo para contextualizar actualmente, ¿cree que la pandemia esté ejerciendo, no sé, alguna presión en el sistema socioeconómico? Não há nenhum dado que, né, nos permita afirmar que há uma relação direta entre pandemia e, né, a problemática de desertificação. Tá? Creio que se há uma relação, pode ser a inversa, não? Que as pessoas estão, né, em isolamento social, então não estão utilizando tanto, né, explorando tanto os recursos, eles, né, estão. Então, se há uma relação, mas não há né, há dados que nos mostrem uma relação entre pandemia e o futuro, pode ser que tenhamos. Creo que sí se pueden dar bastantes resultados buenos a futuro, definitivamente. Sí, claro. Muchas gracias, la verdad que sí. Nada. Breya, yo creo que estamos bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda, portugués, en español. Estou acá. Há alguma pergunta? Ok. Ana, você tem alguma pergunta? Professor, eu queria perguntar quais foram as variáveis que vocês usaram para chegar nesses mapas de suscetibilidade à desertificação e qual foi o método para chegar no mapa síntese? Então, veja, foram várias metodologias que a gente utilizou, né?
passamos ali pela... No caso lá daquele resultado do PAI, né, que é aquele Programa Estadual do Combate à Desertificação, a gente utilizou imagens do Landsat, basicamente imagens de índices de vegetação, né, para identificar, né, a quantidade de biomassa ali, o que poderia estar indicando, né, possivelmente, né, problemas com relação à degradação, né? Então, é uma metodologia relativamente simples, certo? As demais, né, envolveram, então, né, uma análise multitemporal, no caso do Trendseer, né, e da metodologia lá da Estação Experimental de Zonas Áridas, lá de Almeria, da Espanha, ambas, né, permitiram que a gente utilizasse, então, um conjunto de imagens ao longo do tempo, né, e analisasse a evolução da cobertura vegetal ao longo do tempo. Né? Então, é uma metodologia bem específica, né, que aí, com isso a gente tentava identificar possíveis problemas relacionados basicamente à cobertura vegetal, né? E o último, né, que envolveu então vários indicadores, tanto do meio físico como, né, dados socioeconômicos, e que esses dados foram integrados através de uma análise, né, uma técnica de estatística, análise multivariada, que agrupou esses dados, né, espacialmente, né, e resultou naquele último mapa que eu mostrei, né? Então, áreas, zonas né, homogêneas em relação os 14 indicadores que foram utilizados, né? Então, são diferentes abordagens, né, que têm que ser analisadas em cada caso, os dados que foram utilizados. Não dá para a gente comparar exatamente, né, fazer uma comparação entre eles, porque são abordagens diferentes, né? Então, são diferentes formas de olhar o problema, digamos assim. Sim, achei muito interessante. No capítulo, a gente mexia anteriormente com a HP, mas para modelagens, por exemplo, em relação ao futuro de previsão de desastres relacionados hidrológicos. Então, daria para usar esse tipo de metodologia também no nosso estudo. A HP, na verdade, ajuda você a atribuir pesos, né? Então, se você vai utilizar vários produtos, né, ele ajuda você a atribuir os pesos desses produtos. Numa análise de vários, né, planos de informação e tal, né, então, dependendo de como é que você vai agrupar esses dados, né, ela ajuda então a atribuir os pesos, né? Mas para esse estudo da desertificação também pode ser utilizado, né? Se for utilizado corretamente, adequadamente, ele pode ajudar também. Sim. Muito obrigado, professor. Nada. Freya, creo que no hay ninguna pregunta más en este momento. Não. Eu acho, então, que a gente já pode encerrar, né? A gente pode abrir as câmeras para fazer uma foto e depois a gente encerra, ok? Ok? Passa? Opa! Já foi. Ok. Perfecto. Então, vamos encerrar. Professor, muito obrigada, tá? Depois a Dara vai colocar no canal a gravação. Demora um pouquinho, mas assim que ela colocar lá e eu ficar sabendo, eu envio para o senhor. E é bom porque fica disponível para outras pessoas que visitam o canal, e aí vai alimentando Sim. o canal com conteúdo de qualidade. Tá? Sim. Então, muito obrigada. Obrigada, Ana. Agradeço. Você foi incrível. Thank you very much, Dara. Gracias, Jason y María. Gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias, don Eduardo. Yo ya hice mi primer análisis con su metodología. Muy interesante, sí, muy interesante. Sí. Claro, sí, si necesitas un contacto, email. Sí, saqué el índice LPD, el Land Productivity Dynamics, para Costa Rica. Muy curioso. Voy a toquetear más. A ver qué tal. Claro. Entonces, Gracias. Muy chévere todo. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias, hasta Muchas el momento. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.